Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje, com mais um programa Fatos em Destaque, a gente vai falar de um tema bastante interessante. Primeiro, vou falar boa noite para todo mundo que está aqui, meus convidados. Boa noite, Valentim. Boa noite, Ivo. Boa noite, Moreira. Tudo bom? A todos. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Bom, nós vamos hoje falar da questão da liberdade de expressão. Então, essa semana nós tivemos aí um caso, né? Bastante concreto, muito comentado, todos os meios de comunicação acabaram falando sobre isso, não é? Acabaram discorrendo sobre essa questão, porque na verdade é uma questão bastante importante, porque as pessoas acham que você falar aquilo que você quer no nosso país, ter essa liberdade de expressão, ela é ilimitada. E na verdade no Brasil ela não é ilimitada, né? Então, quando nós tivemos o caso do Monark no Flow Podcast, que ele acabou fazendo uma menção indevida, dizendo que deveria ter a criação de um partido neonazista no país, isso gerou uma série de consequências que nós vamos comentar hoje, e como que essas questões vêm crescendo no nosso país, e o perigo disso, né? Não só pela fundamentação de que isso traz, o que tem isso por trás dessa situação, e também pelo próprio comportamento do Monark, que foi a desculpa dele que ele estava alcoolizado e que, em razão disso, ele teria acabado falando tantas bobagens quanto ele falou. Então, a gente vai fazer uma discussão aqui, né, uma roda de conversa, né, para que a gente possa, então, entender melhor o que é a questão de liberdade de expressão, porque as pessoas realmente precisam saber que, no Brasil especificamente, há limites. Você pode dizer, pode, mas depois você tem que arcar com as consequências disso. Então, essas questões são questões extremamente sérias e que precisam ser discutidas na nossa sociedade. Bom, vamos lá. Então, Valentim, o que você pode falar para a gente sobre isso? Bem, Raquel, primeiramente, uma boa noite para você, boa noite a todos. Eu acho que a questão da liberdade de expressão, ela é muito, né? É muito bonito você falar o que você pensa, talvez não seja tão bonito você ter que ouvir o que os outros falam, né? E aí torna-se uma vertente de dois gumes, né? Eu acho que para você poder falar o que você pensa, você tem que estar apto a acolher o ponto de vista, a opinião do outro. Mas antes disso, eu acho que um comunicador ele tem que ter uma certa postura. Ele não poderia, já que ele é um comunicador, aquela profissão dele, ele não poderia ter se apresentado em um programa alterado psicologicamente devido ao uso de álcool abusivo. Ele estava falando para uma multidão que, até o momento, seja lá quem for, baseado na verdade, independente de qualquer colocação ideológica, o jornalista tem a credibilidade de dizer a verdade, né? Os podcasts hoje são mais até opinativos do que informativos, né? Mas ele acabou pagando um preço, talvez pela falta de profissionalismo, pela falta de seriedade. Não nos esqueçamos que, uma coisa que eu vou colocar aqui que eu acho muito importante, a formação jornalística. Aqui na mesa comigo tem um jornalista formado, juntamente comigo, meu colega de trabalho, o Ivo de Oliveira, e a gente sabe que a formação da faculdade de comunicação detém a ética, detém a moralidade, matérias que a gente estudou, né, Ivo, quando tinha quando a gente cursou o bacharelado de comunicação, coisa que não é mais exigida devido ao então ministro Gilmar Mendes, né, foi o responsável pela queda do diploma. E eu comecei a ver esse monstro da comunicação chamado fake news a partir daquele momento.
porque cada um posta o que quer. A gente vê nas campanhas de políticos, nas campanhas de prefeito, nas campanhas de vereadores, pessoas contratadas para criar páginas fake, entendeu? Já contratadas com esse intuito. Então a comunicação nos tempos de hoje exigiria mais até a obrigatoriedade do diploma, a obrigatoriedade da ética, da moral, coisa que foi descaracterizada nos tempos que hoje vivemos. Então, Ivo, você tem não só a sua formação jornalística, mas também como professor, né? Como é que você, assim, qual é a sua percepção? Porque, na verdade, o Monark era um jovem, né? Que ganhou muito dinheiro fazendo primeiros jogos para o YouTube. Depois ele entrou numa depressão, participou do BBB e é um influenciador. Na verdade, o podcast dele é o segundo mais... Era, né? O segundo mais visto no Brasil, né? E o que você acha que existe por trás dessa questão de uma manifestação no meio de um podcast como esse, onde havia a participação de um deputado federal, certo? E depois outras implicações que a gente vai falar, inclusive, porque teve também um repórter da Jovem Pan que acabou sendo demitido em razão de um apoio indevido que acabou fazendo para esse monarca. Sim, correto. Em primeiro lugar, minha saudação a você, Raquel, ao Valentim, colega de profissão e amigo pessoal, ao Caio, ao Marcelo e a todos que estão acompanhando esse programa. Eu acho que a primeira exaltação que a gente faz desse tema é que a democracia não é o regime em que tudo pode. O regime em que tudo pode é a tirania, onde tudo pode para o tirano e para os amigos dele. A democracia pressupõe regras para convívio em sociedade, né? E a gente precisa respeitar os limites, que é justamente o ordenamento que faz com que se busque uma harmonia para a convivência coletiva, né? Então, um ataque, ainda que indireto, a uma minoria, a intenção dele era, na explicação, pelo menos do que eu vi, que ele achava que é importante dar voz aos idiotas, mas a história está recheada de exemplos mal sucedidos de dar ouvido aos idiotas. O próprio nazismo alemão é um exemplo clássico, moderno, em que as feridas ainda não se fecharam. Então, e quem vai controlar? E se os idiotas forem ouvidos pelas massas? Quem é que vai controlar? Onde é que isso vai parar? Então, a democracia pressupõe regras cujas quais não se pode, em nome da liberdade de expressão, atacar a própria democracia. Sim, é importante ressaltar para quem está ouvindo a gente, né, que em alguns países a liberdade de expressão ela não tem limite como a gente tem aqui no nosso país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em razão da invocação da primeira emenda que eles têm lá, da Constituição deles, a liberdade de expressão chega ao limite máximo. Então, lá é possível eu ter e como existe partidos nazistas, neonazistas, né? Porque nazistas não dá para ter mais, são neonazistas. Partidos de extrema direita, partidos que pregam, porque é o que na verdade se prega com isso, a supremacia branca, Ku Klux. Então, lá, isso não é proibido, mas isso é nos Estados Unidos, isso não é aqui no nosso país, certo? Então, lá, você só tem alguma responsabilização se o seu ato gerar uma violência. Caso contrário, você pode dizer claramente, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela raça, eu não gosto... Enfim, lá é absolutamente permitido. Por quê? Porque eles levam ao extremo essa liberdade de expressão. Em contrapartida, em muitos países da Europa, qualquer menção ao nazifascismo leva à prisão. Na Alemanha, a pena mínima é de 5 anos de prisão em regime fechado. Então, vemos que... Por quê? E por que existe isso? Porque tem muita gente, e a gente sabe disso, alguns chefes de Estado já disseram isso, que negam o Holocausto, que negam a existência, efetivamente, do que aconteceu com o Terceiro Reich, que negam que os judeus tenham sido vítimas de um genocídio. Então,
Isso é uma coisa que precisa se tomar muito cuidado, porque essa tendência da supremacia da raça ariana é algo que vem crescendo no mundo. Infelizmente, a gente tem visto isso aumentar não só no nosso país, que eu verifiquei junto a uma fonte que nós tivemos um aumento desse grupo, né, de supremacia branca, um aumento de 270% nos últimos 2 anos. Então, é algo muito expressivo aqui, como acontece em todos os lugares do mundo, né? Caio, deixa eu te perguntar, quem estava lá era o deputado federal Kim também, né? E ele acabou sofrendo uma representação junto à Câmara dos Deputados Federais, pelo PP, pelo PT e pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Na verdade, ele não fez nenhuma manifestação expressa, mas ele também escalou, né? E como que você acha, na sua opinião, como isso influencia, porque ele é jovem, é um deputado federal jovem, né? E como isso vai influenciar, inclusive para uma possível reeleição que ele vai tentar, e assim, o exemplo que ele passa, né, para a nossa sociedade. Primeiro, obrigado, Raquel. Prazer poder estar com você, Valentim, Ivo, Marcelo. Eu acho, sim, Raquel, a gente, de uns anos para cá, como o Valentim bem comentou, o Ivo, você, a gente vem vivendo uma guerra e um grande choque de poderes, né? Hoje, a gente vê um pouco ali o judiciário colocando o dedo no legislativo, o legislativo influenciando no executivo, a guerra entre os poderes, como você citou também, deputados sendo presos, pessoas que de alguma forma pegam o celular e gravam mensagens ofendendo o STF, falando situações como aqui, muito bem colocado, que foi a repercussão do Monark. É um fato muito lamentável. De fato, não só ele, mas o deputado tem uma massa, como você comentou, um podcast super assistido, né? E a gente sabe ali que sem preparo nenhum por parte dele, onde você tem um canal ali de divulgação extremamente influenciável, extremamente visto, onde a pessoa começa... Ali eu já acompanhei alguns, eles fumam durante o programa, eles ingerem bebida alcoólica. Então, assim, o que está passando para a sociedade, para os nossos jovens, o que passa para a gente, e, assim, extremamente maldoso a colocação dele, ridícula, né, vamos dizer assim, e agora está sofrendo uma retaliação justa. E lógico que a sua desculpa é muito pequena diante do que ele passou ali e transmitiu. E o deputado da mesma forma, né, com certeza ali deveria, de fato, ter se pronunciado. Então, o que fica de exemplo para nós, né, como o Ivo comentou, é tomar muito cuidado o que a gente pretende defender, o que a gente defende expor isso para a sociedade, porque com isso vem consequências também. Não é simplesmente você pegar o celular e protestar e falar que o fulano de tal é ladrão, que o Beltrano ali, o ciclano, isso vai, de alguma forma, pode causar consequências graves, e é o que está acontecendo no nosso país, principalmente, que eu pelo menos não lembrava de ter visto, esse choque entre os poderes, judiciário, executivo e legislativo, que a gente vê que está acontecendo, e muitas pessoas aí, deputados sendo presos, enfim. Sim. Na verdade, a gente acaba tendo uma situação bem esdrúxula no país hoje, né? Porque, por exemplo, eu nunca vi tantos vetos presidenciais serem derrubados, né? Então, eu acompanho política há muito tempo, né? E assim, via assim, um veto ou outro. Sem dúvida nenhuma, atualmente nós temos, isso foi campeão, né? Ou as medidas provisórias perderam efetivamente a sua vigência, ou então os vetos acabaram sendo derrubados. Isso demonstra também que a gente tem, muito provavelmente, eu vi alguns podcasts, inclusive do Monark, falando isso, que talvez a gente tenha um modelo de política um pouco ultrapassado, né? E aí a Tabata Amaral estava lá e disse, então, mas talvez um modelo de política ultrapassado, mas qual seria o modelo? Porque, na verdade, ou a gente tem um tipo de modelo onde há a democracia, e aí a gente tem
todo o Congresso, enfim, os poderes na tripartição como a gente conhece hoje, ou a gente tem o autoritarismo. Por enquanto, não tem muito por onde fugir. Pode ser que o modelo de presidencialismo, como a gente conhece hoje, possa ter algumas mudanças. Mas se não for dessa maneira, nós vamos cair no autoritarismo, né? E esse autoritarismo, muitas vezes, ele fomenta exatamente o que é essa discriminação entre as pessoas, a questão a possibilidade de você dizer o que você quer pelas redes sociais, né? Quer dizer, o mundo digital, eu sempre digo isso. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que o mundo digital ele trouxe muita coisa boa, mas as pessoas ainda não aprenderam a conviver com ele. Se a gente parar para analisar, que eu até assim, puxando um gancho que você está comentando, a gente, pelo fato da pandemia ter chegado e ser algo novo, a gente nunca viveu uma dúvida grande, que eu acho que da população, onde a gente vê um presidente da República incentivando que não vacinasse, aonde, por outro lado, a gente tinha um governador dizendo que era para vacinar, ainda nada recente em relação à ciência, se tinha alguma contraindicação, se o momento era vacinar agora, se abrir o comércio ou não. Então a gente ficou muito assustado com isso, porque eu particularmente não lembro disso em outros governos, não aqui defendendo o governo A, B, C, mas falando de uma política de fato que não houve uma conversa. E aí fica a população, a massa perdida, né? E hoje a gente fica até na dúvida. Eu tenho uma filha de 10 anos, e hora eu falo, vou vacinar ela amanhã. Amanhã me manda um vídeo que não vacina porque lá na frente vai ter tal coisa. Então, assim, como o Valentim comentou, as fake news hoje estão cada vez mais aí, e isso acabou tomando uma proporção, e essa discussão aí de governantes que não deveria ter e está tendo, deixa a gente na linha de ponta aí perdido, né? Sem saber para onde vai. Uma pergunta que eu queria fazer para o Ivo, até porque tem mais tempo de jornalismo do que eu. Ivo, eu queria saber de você até que ponto deve-se ir para ter credibilidade na notícia, né? As redes sociais tiraram um pouco daquele... a gente sempre apurava que sites oficiais, né? Sites oficiais, a gente ia lá num www e a pergunta era... está vindo de uma fonte segura, independente de qual seja a instituição. E a gente vê hoje, acho que eu nunca vi o jornalismo tão opinativo e até partidário. As pessoas se posicionam mesmo, até os próprios colegas de profissão, muitos, né, acabam por tomar partido, até porque a internet deixa isso muito claro. Na sua opinião, o que está faltando no jornalismo brasileiro hoje? Seria mais um foco maior em cima da própria apuração de fatos reais, de fontes verdadeiras e verídicas que tenham realmente credibilidade? Então, a gente está... É uma profissão que está diante de um dilema em que ela é colocada em xeque, né? Assim como várias profissões deixaram de existir no passado, a função de datilógrafo, enfim, o condutor de bonde, várias profissões foram sofrendo por conta de processos tecnológicos. A nossa profissão de jornalista também passa por essa mudança tecnológica em que cada cidadão pode produzir conteúdo, pode produzir informação, e o Facebook é essa grande vitrine. Você é um marqueteiro de você mesmo, você se promove como produto, né? E como portador de algum tipo de conteúdo. Então, isso está muito presente hoje na nossa vida, está muito transversalizado no nosso cotidiano, e o jornalismo, aquela imprensa tradicional que tem como pressuposto a fonte, a checar a informação, a procedência, que é aquele trabalho que você conduz no Folha de Cubatão e nas outras mídias, se dilui um pouco nesse volume gigantesco de informação em que a gente acaba se perdendo, né? Então, hoje a gente tem dificuldade, o leitor, a pessoa que acompanha a rede social, tem dificuldade até para distinguir o que é uma notícia verdadeira de uma fake news, né? Então, o que a gente coloca aqui, inclusive a discussão que pautou o Supremo, os ministros do Supremo hoje vão ser obrigados a se debruçar nisso e definir o que é
divergência de opinião e o que é falsa informação e o que é mentira. Então, a mídia oficial tradicional, a imprensa na qual a gente milita, ela sofre com essa perda de audiência e de leitores para um terreno do vale tudo, né? em que a notícia parece notícia, mas não é, a mentira se confunde com a verdade, enfim, a gente está num terreno muito pantanoso em que vários veículos oficiais de imprensa, de comunicação, sucumbiram, vários jornais deixaram de existir, a gente tem uma crise da celulose, a crise editorial, está mais caro comprar jornal por causa da questão cambial, inclusive, não é? Então... É um setor que na verdade, as pessoas... Eu dou aula, né, em faculdade, dou aula para o pessoal do primeiro ano. Então, o que eu vejo, né? Além de tudo, a leitura, ela deixou de existir na vida das pessoas. Então, as pessoas também, elas só leem aquilo que elas querem. Ou então elas ouvem, como é a questão do podcast. Porque você não precisa ter o trabalho sequer de ler. Certo? Então, eu, assim, pelo que eu percebo, não há muita também preocupação do texto que se coloca. Eu vou contar até uma história que aconteceu comigo hoje. Ontem eu recortei, eu tenho um processo judicial, eu não posso falar porque ele ainda não terminou, mas saiu uma reportagem num jornal e eu fui, como era a reportagem justamente referente à minha ação, eu coloquei a reportagem, só que tinha uma lei citada por pessoas que são da área. Só que eu sou uma pessoa muito prevenida. O que eu fui fazer? Eu fui checar a lei. A lei já estava revogada. Então, vejam, um canal de comunicação oficial, numa reportagem oficial, de matéria escrita, não faz checagem mais. Certo? Então, assim, essas informações, elas não são... Tá acontecendo esse tipo de coisa, por quê? Porque o mundo é muito rápido, então as pessoas vão jogando as coisas sem a preocupação de fazer uma checagem, de ver se está tudo ok, de ver se a informação é verdadeira ou não, ver se isso vai contra, ver o que se vai dizer, se isso vai contra alguma norma constitucional, alguma norma que existe, simplesmente faz... E ponto final. Parece que é tudo pela audiência, né? Exatamente. É tudo pela venda, tudo pela promoção, tudo para que aquilo... Por que esses podcasts com essas pessoas mais jovens vendem tanto? Eu acho que o nome deveria mudar. Não devia se chamar mais podcast. Telefone sem fio, quem fez aquela brincadeira quando a gente era criança, eu falo no ouvido da Raquel fala pro Ivo, quando chegar no carro a informação já é outra, totalmente diferente. Mas além de tudo não tem isso. É assim, eles fumam, né? Droga, cigarro e o que não é lícito no meio do podcast, que é algo que também invade a liberdade de expressão, porque é uma apologia ao crime. Então, assim, se bebe em público, quem é esse público? Eu vi que a maioria do público dele é jovem. Por quê? Porque acompanhavam esse cara já quando eram adolescentes ou crianças. Então, quer dizer, é normal você trabalhar e beber? Isso é que a gente precisa, e eu acho que assim, as redes sociais, elas ainda têm que... A gente tem muito que aprender, ela é muito nova, ela tem 20 anos a internet. Então, é o que eu digo, a gente precisa entender que a rede social, ela não é um lugar de ninguém, no mundo sem lei. Ela continua tendo que se praticar tudo dentro das normas jurídicas. Tanto é que existem delegacias para crimes virtuais. Sim. Isso é uma coisa que o próprio poder jurídico, você como advogada, Raquel, sabe, então há um limite ali dentro. Sim, e como há um limite, acho que também teria que ter um limite para as pessoas fazerem aquilo que lhes é apropriado também. Será que qualquer um pode postar notícia? É verdade. Complicado. Então, mas o problema é o seguinte, por que eles não foram barrados antes? Aí vem uma questão econômica. Sim. Como eles eram o segundo podcast que mais era visto, todo mundo faturava. Então, isso não incomodou. A partir do momento que isso gerou um problema maior, é que cortaram. Ele foi
qual é a consequência para ele? Ele está banido das redes sociais, ele não pode mais fazer nada nas redes sociais. Ele foi, o sócio dele comprou a parte dele, que não deve ter sido pouco, vocês concordam? Sim. Porque se é o segundo podcast mais visto do Brasil, deve ter levado um belo dinheiro, além de tudo. Né? E eu vi, ontem também saiu num jornal escrito, que ele teria pedido para o New York Times dizer que ele não era nazista. Então, vejam, ele está fazendo já toda uma manipulação, por quê? Porque a gente sabe que com toda essa projeção, esse marketing negativo, isso uma hora pode gerar eu posso te falar, um maior Raquel, número de seguidores para ele. Daqui a pouco, a gente não se espante que ele não venha candidato, viu, gente? Verdade. A deputado estadual, federal e não se eleja. A gente não, sem brincadeira, porque foi o que a Raquel comentou, algo negativo que tomou uma proporção, daqui a pouco vira positivo, dá outra, coitadinho, não foi bem isso, tal, e aí? E ele chega lá em Brasília, né? Até porque tem um número de pessoas que vai gostar das ideias que ele tem também. O Ivo comentou muito a respeito, como profissional de imprensa, sobre o que uma atitude dessa e essas permissões, as consequências dela. Você, Caio, que é um político, você é presidente de um partido, você lidar com o público tanto no seu consultório como dentista, além de também já ter trabalhado com comunicação. No meio político, até onde você acha que pode interferir a liberdade de expressão? Quando falamos de meio político, falamos de diversas ideologias, mas uma coisa todas têm que ter: ética e moralidade. Você sabe que não só na parte política, mas na sociedade, de uma maneira geral, e isso também trazendo um pouco para o consultório, pelo fato da gente fazer atendimento, a Raquel faz, todos nós aqui fazemos, muitas das vezes uma palavra que a gente solta, dependendo de como a pessoa tá, ou a gente destrói ela e joga ela mais para baixo. Eu me recordo, ano passado, um paciente foi ao consultório, estava passando por um momento muito difícil na empresa dele, e eu não me lembro o que eu falei com ele, ele continuou o tratamento, a gente foi conversando, e quando terminou ele até se emocionou, ele falou: poxa, doutor, eu tinha pensado até em me matar. Então, veja, da parte política, o representante de uma população, de uma cidade, de um estado, enfim, de uma nação, ele tem que ter postura, sim, ele tem que de alguma forma ser ético. Concordo que ele não precisa saber de tudo, ele não é obrigado a saber de economia, ele não é obrigado a saber disso, mas ele é obrigado, sim, a manter uma postura onde ele não influencie, apontar a mão no dedo, quem sabe, de um jornalista, a ofender alguém, enfim. Então, esses valores, eu acredito que de uns anos para cá tem se perdido bastante. E aí aquilo que você comentou, nós, como de alguma forma se envolvendo politicamente, partidariamente, a gente querendo ou não, dependendo do segmento que você está seguindo, você está compactuando com aquilo. Então, se o teu partido defende a legalização das drogas, o aborto, se é um partido que defende aí, como o Monark comentou, essa questão ridícula, você acaba de alguma forma também estando junto. Então, por isso que até pela questão aí do deputado Kim, ele deveria de fato ali ter se pronunciado. Então, nós, sociedade, pessoas, profissão, partido político, temos um papel importantíssimo, até pelo fato aqui de quem é pai, de quem é mãe, os nossos filhos, porque muitas das vezes, se a tua filha pergunta isso, ela vai falar: pai, o que foi isso aí? O que é o nazismo? Ou se ela nem pergunta e já amadurece essa informação e acha certo o que foi falado, entendeu? E a gente sabe que a informação hoje não é controlada. Como a gente vem comentando, é muito rápido o chegar da notícia. Então, a gente tem um papel, sim, fundamental, importantíssimo, quando a gente se expõe à vida pública, naturalmente, como cidadão comum, enfim, também na nossa questão profissional. Muitas das vezes, a gente é decidido, e eu já passei por isso, até em questões de relacionamento. Doutor, o que você acha? Aconteceu isso no meu relacionamento. E assim, eu não tenho nem informação para passar isso. Então a gente é delicado, a gente fala o que a gente acha que é para o bem. Mas será que é para o bem para ela naquele momento? Então o que você comentou, Valentim, é show de bola, importantíssimo. E a gente tem que sim tomar muito cuidado com o que fala.
Sem dúvida, eu acho que essa fala é uma fala muito importante em todos os sentidos, né? Por exemplo, na faculdade, eu sendo professora, o que acontece? Dependendo do que eu falo, eu posso fazer aqueles jovens ter eu dou aula de ciência política. Então, vocês imaginem se eu chegar na sala de aula e conduzir a minha turma a uma determinada ideologia política. Eles são muito jovens, eles vão acreditar no que eu estou falando. Vão adotar aquilo para eles, né? Certo? Então, isso é muito perigoso. E eu costumo dizer toda vez que eu começo numa sala falando de ciência política, que ali a gente vai discutir política, não ideologia, porque, na minha opinião, a gente pode discutir política sem problema nenhum. Agora, a gente não pode discutir a ideologia, e essa cada um tem a sua. Né? E aí, realmente, que entram os grandes problemas. E com isso também vem outras questões. Então, quando você é comunicador de qualquer forma, né, ou jornalista, ou político, ou aparece de qualquer maneira, você tem que saber realmente o que você fala. Quantas vezes eu tive cliente que falou para mim, se a senhora não resolver o meu problema, eu vou sair daqui e vou me matar. Não, é assim, imagina o peso, né? Te deixa em xeque-mate, né? Da decisão que você tem que ter perante aquela pessoa. Então, ou você sabe contornar a situação, porque você vira um psicólogo, né? Na verdade, muitas vezes os profissionais liberais, de um modo geral, eles viram psicólogo, porque a pessoa senta ali e ela muitas vezes quer só falar com você. Então, isso é importante. Imagina se esse tipo de profissional acaba sendo partidário, né, de situações extremadas. Ele vai causar uma série de problemas. Então, essa preocupação de como se fala, aonde se fala e o que se fala, deveria partir de qualquer pessoa. Mesmo uma publicação simples, eu costumo dizer que as redes sociais, elas não são lugar para você despejar as suas lamúrias, porque isso fica para o resto da vida. Né? Então, as pessoas precisam ter um pouco de filtro na hora de falar alguma coisa na rede social, de xingar, de ofender, de dizer o que quer. Não, isso não é para isso. Eu falo, vai para frente do espelho e faz isso com o espelho, porque isso aqui depois pode virar um processo judicial criminal. Inclusive, a pessoa vai ter um problema que ela nem imaginou. Né? Então, infelizmente, as pessoas precisam entender que o direito dela termina quando começa o direito de outra pessoa. Isso, estamos aqui em, teoricamente, 4 pessoas públicas, né? Estamos aqui com um dentista, que toda hora entra e sai no consultório, além do Caio ser presidente de um partido político, o Ivo, que é professor, lidar com crianças, lidar com a formação mental e psicológica dos futuros homens e mulheres desse país. Temos você aqui, Raquel, uma professora universitária que sustenta sonhos, esperanças, a sua nova função de psicólogo eu tô sabendo agora, tá? Mas fora isso tá tudo certo. E eu que faço os meus inscritos e também comento nas redes sociais e na TV regional. Ivo, você, jornalista, até onde vai essa responsabilidade do ser humano próprio? A gente como jornalista sabe que forma conduzir as coisas, mas já que a gente lidar com ciências humanas, da onde o ser humano pode tirar de dentro de si essa coisa de se podar? Pois é. Já que você também é educador. Está entrando um pouco na seara mais psicológica, eu iria um pouco além também na filosófica. Eu não acredito que a humanidade caminhe por conta própria para uma construção ideal. Assim, vamos atingir a paz mundial por conta própria, né? Não acredito nisso. Eu penso que as instituições têm que ser fortes o suficiente, as instituições democráticas, para criar mecanismos regulatórios das relações humanas. Como nós estamos falando de comunicação, inclusive, sim, na comunicação a gente não pode confundir censura com algum mecanismo de controle. Aliás, é o que se discute agora com relação ao Telegram e até que ponto esse território do vale tudo, das redes sociais, vai ser assim. Né? Então, a gente precisa, né, doutora, até como advogada, a doutora pode falar melhor do que eu, é preciso haver regulamentação.
Inclusive, como a doutora comparou, o direito no Brasil, o direito internacional, aqui há limites para a liberdade de expressão, porque tem a injúria, tem a calúnia, tem a difamação, que são... Fora não é o isso? racismo, a homofobia, todas essas questões raciais, inclusive, elas são punidas de forma severa. Então, o Supremo Tribunal Federal já deixou isso muito claro, né? Qualquer discriminação a uma raça, que é o caso exatamente que aconteceu com ele, é uma questão de racismo. Então, isso é uma coisa que precisa ser entendida. As pessoas precisam entender que eu não posso simplesmente falar o que eu quero e achar que está tudo bem. Não pode, porque há limites constitucionais ditados, gostando, as pessoas não gostando, achando que o Supremo Tribunal Federal interfere ou não interfere. Isso é uma outra história. A gente vive numa democracia positivada, onde tem leis e precisam ser cumpridas. Inclusive, uma pergunta. Um judeu pode defender o Holocausto? Pode. Um negro pode defender a escravidão, a isso. discriminação? Você não viu o que o presidente do Quilombo dos Palmares falou sobre o Moíses, que foi morto a pauladas no Rio de Janeiro? Que ele era um vagabundo? E que ele merecia, na verdade, eram vários vagabundos e que o vagabundo mais forte acabou vencendo o mais fraco? Foi o que ele disse. Porque assim, mesmo que a pessoa seja integrante daquele grupo minoritário que sofreu alguma violência, é uma violência contra os direitos humanos. Sim, é uma agressão contra... Aí a gente não enquadra no racismo, a gente pode enquadrar em outras questões. Por exemplo, no caso do que disse o presidente do Quilombo dos Palmares. A Fundação Palmares. Fundação Palmares, exatamente, que vem para, né, na verdade, ele já fez inúmeras declarações que são, assim, vão contra... Não chegou a ser afastado ou não? Não, esse não. Ainda não. Né? Mas assim, ele já falou várias vezes, ele não defende os quilombolas, ele acha que as pessoas não tem que ter cota, enfim, ele tem toda uma... bom, ele está no cargo justamente porque ele tem esse posicionamento, né? Então, a gente até entende, eu não entendo uma pessoa ter um comportamento desse, não importa a cor da pele, mas entendo que ele está ali justamente porque ele defende esse tipo de ideal. Até onde? Vou fazer uma outra pergunta aqui, cabe para qualquer um de vocês três estar respondendo, não só para mim, como para quem está acompanhando a gente. Até onde vai o preço da fama? A fama faz as pessoas se sentirem empoderadas. Acredito que foi isso que esse rapaz sentiu, meio que acima do bem e do mal, para fazer um comentário daquele. Além de fazer um comentário daquele, se permitir aparecer ao público naquele estado, né? Que cuidado temos que ter para lidar com a fama para que não nos acharmos empoderados a tal ponto? Eu acho que essa questão aí é interessante, Valentim. Aí a gente pode, quem sabe, até fugir um pouquinho. Hoje a gente vê aí influenciadores e youtubers muito jovens que, enfim, não tiveram aquela infância gostosa, ganhando aí muito dinheiro, se envolvendo com coisa errada, sem uma base mental, cultural, familiar, os pais ali também perdidos, né? Muitos aí tiveram aquela infância, enfim, moraram em comunidades e do dia para a noite estão em mansões, né? E aí aquele negócio, a vida financeira chegou, o recurso está aí, mas eles estão sem base estrutural nenhuma para continuar isso de uma forma sadia. E aí vem as complicações no que a gente comentou, no sentido de muitos acenderem cigarros baseados de maconha, muitos se apresentarem em público embriagados, fumando, dizendo que isso mesmo, mostrando mulheres ali em estados extremamente vulgares, né? E isso é complicado, porque hoje, com a questão, querendo ou não,
da internet, da rede social, a questão sexual hoje está muito ativa nisso, muito mais precoce do que era na nossa época, né? A gente, vamos dizer assim, para namorar, para ficar, era toda ali uma questão, né? Hoje é totalmente diferente. E isso é muito preocupante. Então, essa questão que você comentou de fama, de sucesso, que por um lado vem também a questão financeira, e aí quem tem dinheiro para comprar uma casa de 2, 3 andares num condomínio de luxo, de frente para o mar, acha que tem dinheiro e condição para comprar qualquer outra coisa, para poder para dirigir embriagado, para sair atropelando os outros, para falar o que quer, para ofender o vizinho, para ser racista, para ser nazista, enfim. Essa questão para ofender até o ouvido e pensamento das pessoas, né, Ivo? Ah, delicado. Sim, e assim, o que dá contornos mais relevantes é o fato da gente ser uma nação de pobres, né? Nós somos, na nossa grande maioria, somos pobres, e a gente tem o sonho da ascensão social e econômica, né? Então, a gente vê o modelo de sucesso no futebol, na televisão, enfim, e a criança ela acaba tendo algum tipo de projeção dessa imagem, e a internet é essa possibilidade que ela tem de se aproximar o máximo possível do ídolo, enfim, de ser o próprio ídolo. Então, a gente precisa, acima de tudo, investir em educação, né, em formação para a nossa juventude, ter claro na cabeça nós adultos qual é a sociedade que queremos para nós e para os nossos filhos, porque é o único meio, a educação é o único meio de proteger um pouco mais a juventude desse caminho que é sem volta. A tecnologia não retroage mais. Sim. Né? Então, daqui para frente, a gente vai ter um novo modelo de televisão, a nova forma de ver televisão daqui a alguns anos, Sim. sob demanda, enfim, né? A gente vai romper aquela linha do tempo em que a televisão que diz quando vai ver o quê, isso vai se diluir cada vez mais. Então, voltando até numa questão que a doutora colocou, de um veículo de comunicação oficial que publica uma informação errada, se ele gerar algum tipo de prejuízo, ele pode ser penalizado, inclusive com o mesmo espaço, como direito de resposta, algo do tipo. Quem tem mais de 40, não sei se é o caso aqui de alguém na mesa, o meu eu lembro do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, tendo um direito de resposta sendo lido no Jornal Nacional. Né? Então, Aconteceu várias vezes. Quando as pessoas assistiam, 80% dos televisores estavam ligados na Rede Globo. Então, hoje a internet você não consegue esse direito de resposta, porque eu vou usar até uma alegoria de você subir no topo de um prédio com um travesseiro de flocos ou de penas e rasgar e deixar as penas saírem e tal, e o direito de resposta seria recolher tudo aquilo de volta. Nunca mais você vai ter esse caminho de volta. Então, é muito mais difícil, porque a gente não vai nem conseguir medir o impacto das declarações infelizes do monarca fazendo algum tipo de apologia ao nazismo, porque a gente não sabe como milhares de seguidores, das crianças e jovens que estavam assistindo, como é que elas receberam essa informação. Muitas podem estar até com dó dele, achando que foi severa demais a punição, enfim. Então, a gente precisa assim, investir maciçamente em educação, cada vez mais, para que as crianças olhem esse recurso tecnológico como ferramentas de aprendizagem, mais do que pura e simplesmente entretenimento. Uma coisa também, a questão dos professores, lógico que entra na questão de educação, mas hoje tem casos onde o professor chama a atenção do aluno, o pai vai na sala de aula, não para ouvir e tentar corrigir o filho, mas para dizer por que o professor chamou a atenção do filho dele. Então, assim, os valores, como a gente tinha na nossa época, de ir para a secretaria, se tivesse feito alguma coisa de errado, de se sentir ali preocupado de como vai chegar isso para o nosso pai, de eventualmente, em alguns casos, ficar de castigo. Hoje, eu não sei também se eu acho que vocês aí que estão nas universidades, são professores que transitam mais nesse meio,
Hoje eu acredito também que os pais estão um pouco mais amigos dos filhos do que pais propriamente dito, né? Porque a gente vê hoje também os valores se invertendo. Então a gente tem algumas famílias que não fazem como antigamente, no intuito de deixar de castigo, de dar uma palmada, acha que é errado. Outras viveram dessa forma, foram criadas. Então, assim, está muito bagunçada essa questão para a sociedade e na questão de escola. A minha tia deu aula numa escola pública aqui em Santos, e ela chamou a atenção de um aluno, inclusive já tem uns bons anos isso, e quando ela estava descendo as escadas, o aluno jogou a carteira de cima, não pegou nela, graças a Deus, e falou: tia, era para ser na senhora, porque ela chamou a atenção dele na sala de aula. Então você imagina que segurança hoje um professor tem de ir para a sala de aula numa escola pública, seja particular, que também não deixa de ter a tua peculiaridade, até porque, eu estou pagando o teu salário, eu estou isso. Então, assim, hoje a gente vive um mundo delicado. Eu também gostaria de entender como que a gente poderia ter um bom senso, né? Nessa... Gente, vamos aqui, pessoal que está nos ouvindo. José Flávio, boa noite. Fábio Luiz, boa noite. Paula, parabéns, Ivo, sou sua fã. Aí o Marcelo Dias, boa noite. A Paula Ravanelli? A procuradora da Prefeitura de Cubatão. A Elizabeth. Paula. Tozotti, boa noite. Thelma Tavares, falou tudo. E aí o Fábio Luiz, ele diz o seguinte: a manipulação das informações não vem de hoje. A mais atual é o Biden dizendo que a Rússia vai invadir a Ucrânia a qualquer momento, e o Putin falando que suas tropas, né, estão recuando. É a guerra da desinformação. Na verdade, essa questão específica do Biden com o Trump, com o Putin, né? O que eu vi muito, né? E ouvi e já li sobre isso, é que, na verdade, o Biden, como ele está perdendo popularidade, ele está tentando forçar uma situação para dizer que ele foi o responsável, ou, se não invadir, porque, na verdade, ele ameaçou a Rússia, e se invadir porque ele tinha avisado. Mas que a possibilidade de uma invasão, isso, eu ouvi muitas pessoas que estão, inclusive em Moscou, né, dizendo que a vida em Moscou está absolutamente normal, não existe nenhuma preocupação, e nem na Ucrânia. Então, que era mais uma questão mesmo, que muitos provavelmente vai se resolver de forma diplomática, e que o Biden está fomentando, porque, na verdade, o Putin já disse que retirou as tropas, e ele voltou a dizer hoje que isso é só uma forma dele tentar recuar para ele invadir definitivamente a Ucrânia. Na verdade, Rússia e Ucrânia a vida inteira tiveram problemas, né? Isso é histórico. Por quê? Porque a Ucrânia tem um subsolo cheio de coisas muito importantes para o resto do mundo. Então, é a menina dos olhos de ouro ali do leste europeu. E isso faz com que não só a Rússia, como a China, todos esses países que têm essa projeção atual no mundo, fiquem de olho na Ucrânia, né? Não é a primeira vez que o Putin apronta com a Ucrânia, na verdade, ele já envenenou um presidente ucraniano. Na verdade, né? a saída para o Mar Cáspio, para o Mar Negro, agora facilitaria o comércio exterior por parte da Rússia. Lembrou até um pouco os anos 80, aí, né? A Guerra Fria. Na verdade, dizem, né? Muitos especialistas internacionais dizem que a gente vive uma Guerra Fria velada, né? Que isso na verdade, um novo movimento da Guerra Fria. A gente sabe que a Rússia realmente tem uma tentativa de se projetar de novo sob o ponto de vista internacional. Quando ela lançou a Sputnik, né, a vacina, ela fez isso justamente numa menção à guerra espacial que foi no passado. Mas eu não acho que isso seja uma questão de desinformação. Eu acho que isso é mais um jogo político, né? E aí sim a gente tem um problema bastante sério, porque quando a gente envolve política, como a gente teve aqui no nosso país, com outras questões que não podem ser envolvidas, a gente politiza tudo,
aí a gente tem um sério problema nacional e internacional, né? Então, eu acho que há questões... Né, como a China, Estados Unidos, Exatamente. Guerra pelo poder, enfim, a gente sabendo que eles têm muito interesse no nosso país, né? O Brasil é um país riquíssimo em todos os sentidos, então fica complicado mesmo, e quem está lá na ponta tem que pensar de outra forma, porque senão daqui a pouco a gente não tem mais nada, né? Trazendo isso para o que a gente está debatendo aqui no programa hoje, que é o direito de expressão, que é a liberdade de expressão, que é a comunicação. Vamos fazer um comparativo de épocas, né? A gente citou aqui a questão da Guerra Fria, relembramos um pouco aqui dos anos 80, onde o poderio, naquela época, ele era tratado a partir do segredo, né? Hoje, a Guerra Fria pode até continuar as obscuras, como a Raquel falou, só que num outro ponto de vista. A Guerra Fria hoje é a informação. Na verdade, o que a gente comenta muito é que a questão da espionagem, que acontecia muito de forma presencial, ela existe ainda, e é pior, só que ela é virtual. Por isso que existem as invasões, por isso que a gente não consegue ter um sistema digital que seja contra qualquer hacker, né? Ou tracker, que na verdade são os corsários antigos, na verdade, são contratados pelo próprio Estado para poder invadir os sistemas de outros estados. Então, a gente sabe que essa Guerra Fria, ela continua porque justamente todos os segredos de Estado hoje estão em nuvens, né? E aí, se você tem alguém que invade isso, você acaba deixando esse país fragilizado. E a gente sabe que existe o sistema de espionagem, né? Sim. Dos outros países querendo saber o que a gente está conversando. E consegue, né? A gente sabe que os smartphones são uma praga, né? Enterrado, eles ainda conseguem ouvir o que a gente está falando. E o fake news faz parte do jogo, na opinião de vocês dois? Aliás, dos três? Não, eu acho que o fake news assim, ele só fomenta tudo isso, né? Mas eu acho que a questão, a gente hoje não tem mais liberdade, a gente não tem mais privacidade nenhuma, né? E eu tenho muita pena dos jovens, porque eles efetivamente não sabem viver. Chato, né? O mundo tá chato. Foi a expressão do meu filho. Meu filho tem 15 anos, ele virou para mim e falou: o mundo tá muito chato. Quer dizer, se um adolescente de 15 anos tem essa percepção, vocês imaginem as outras pessoas, né? Porque tudo alguém filma, alguém vai dizer, não, vou te processar porque tá aqui. Então, as coisas ficaram muito... As relações humanas se complicaram muito, né? E aí vem toda essa história de como você tem uma educação dentro de casa, como essa educação vai ser projetada na escola. Tudo isso acaba ficando um problema muito sério, porque a gente acaba não tendo parâmetro mais. A gente não se preparou para isso, né? A gente veio de uma educação, vamos dizer assim, sadia, onde a gente tinha oportunidade de ter boas amizades, não tinha essa questão toda de aparelhagem tecnológica que tem hoje. Isso chegou de uma forma, vamos dizer assim, avassaladora, e a gente não se preparou, ninguém estava preparado e deu no que deu. Hoje a gente tem aí situações difíceis de lidar, de como a gente vai... Eu vou te falar, eu não sou saudosista, não. Eu acho que a gente está melhor do que antes. Já vivemos épocas piores, mas a percepção vai mudando. Agora, o Valentim tocou num ponto que me chama bastante atenção. Quando ele fala da Guerra Fria original, do pós-Segunda Guerra, ser baseada pelo segredo, hoje a gente tem guerra de narrativas. E eu não tenho dúvida que a indústria da fake news foi, em boa parte, responsável pela eleição do Bolsonaro. Ele se apropriou, o grupo dele se apropriou de uma maneira muito intensa desse expediente, e eles aprenderam a usar isso e começaram a criar uma campanha massificada através do WhatsApp, do Facebook, enfim, de destruição da política. Ele achou que destruindo a imagem dos adversários políticos, ele se colocaria como o novo político. E aí a gente, num momento de crise econômica, num momento que veio da derrubada da presidente Dilma, a chegada do Michel Temer ao poder para completar aquele mandato, aquelas pautas de reforma que trouxeram prejuízo para a classe trabalhadora, a gente percebe que naquele momento de dificuldade econômica, a fake news colou.
né? A fake news colou e veio com uma avalanche trazendo o Messias, o mito, o salvador da pátria, que na verdade agora 60% da população não acredita mais em nada do que ele fala, porque cansou de tanta mentira, de tanta fake news. Então eu penso que é importante para a democracia, a nossa democracia é jovem, né? Que a gente vá percebendo que precisamos desses contrapesos, dessas medidas que não se podem confundir com censura, mas que limitam o direito a falar qualquer bobagem, porque se a sua opinião me traz algum prejuízo, causa mortes, como, por exemplo, dizer que vacina não funciona, então você não tem o direito de emitir essa opinião, porque ela é falsa e ela é danosa. Então você precisa, sim, ser enquadrado no crime. Então, muito, por isso que eu não sou saudosista. Eu acho que a gente precisa aprender a usar essa tecnologia. A gente precisou da Revolução Francesa, da criação dos direitos humanos, dos direitos do homem, para ser mais civilizado, porque antes era barbárie, era cortar a cabeça mesmo, era cortar dedo, era fuzilar. Então, eu penso, pode ser que a humanidade faça um novo movimento e regrida, mas eu penso que a gente, sim, evoluiu. Sim, eu acho que, assim, todas as questões, né, que envolvem a fake news, todas as questões que envolvem a questão digital, elas precisam ser trabalhadas, porque qual é o grande problema? Ninguém checa a fonte. A primeira coisa que eu falo para as pessoas é assim, você sabe quem disse isso? Porque as pessoas precisam, não é só o jornalista que tem que ter esse cuidado. As pessoas que recebem a informação antes de passar para frente, hoje elas precisam ter esse cuidado, porque isso é extremamente importante. Se você passar uma notícia para frente falsa, você está contribuindo, né, para a destruição dessa sociedade. Você está desconstruindo a sociedade, o que é algo que lesa de maneira coletiva todo mundo. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. E por incrível que pareça, né, houve uma pesquisa que foi feita, a população, a faixa etária que mais passa fake news é a terceira idade. Olha. Não são jovens. Importante informação, eu não certo? sabia disso. Por quê? Porque eles acham que tudo que está escrito aqui é verdade. Porque eles têm uma tecnologia que é tão nova, é tão maravilhosa, porque vocês pensem, alguém que escreveu com pena, hoje, tem informação, entra no Louvre e consegue ver o museu. Então, assim, para eles é algo tão espetacular que eles não checam nada, eles vão passando para frente, né? E o que os jovens têm um pouco de crivo, porque eles já nasceram inseridos nessa tecnologia. Interessante você comentou. Sim, isso é algo que eu fui pesquisar, verifiquei e tem lógica, né? Sim, então, sim. Por como eles sempre confiaram nos meios de comunicação, que também era uma coisa que antigamente alguém falava e a gente não tinha como checar, né? E aquilo ficava como uma verdade absoluta. Hoje, com isso, então eles acham que não é verdade, porque alguém falou, então sabe o que está falando. E acaba passando o fake news para frente. Qual era a internet do tempo dos seus avós, dos meus? Não tinha internet, né? Não tinha nem TV. Tinha um rádio. Não, só o rádio. Depois veio a televisão. O que a internet é para a gente hoje, esses outros veículos foram para essas pessoas. Sim. E eles acostumados àquela velha credibilidade que eu digo. O que saia do rádio, o que saia da televisão, aquilo ali era para se acreditar. Só que hoje, não é só jornalista, não é só produtor que gera conteúdo. Hoje em dia, todo mundo está gerando conteúdo. Sim. É perigoso. Aqui a gente tem mais um comentário do Fábio dizendo o seguinte, aquele jornalista que também teve um problema na Jovem Pan News, né? Foi o Adrilles. Ele estava comentando a questão do Monark, e aí no final do programa dele ele acabou fazendo um gesto que lembra um signo nazista,
certo? Um gesto que era praticado por Adolf Hitler e o Terceiro Reich de um modo geral, e ele acabou sendo demitido imediatamente porque a Jovem Pan acabou colocando um comunicado dizendo que não tem nenhum tipo de... Não compactua, né, não vai compactuar com nenhum tipo de alusão ao nazismo ou ao neonazismo. Então, o que eu quero dizer para todo mundo, para todos os jovens ou para todas as pessoas que acham que a sua exposição na rede social não causa prejuízo, pode causar uma demissão, no caso dele, por justa causa, certo? Porque ele fez algo que é ilegal, e aí a gente tem isso dentro dessa situação. Pode causar uma perseguição social que não tem fim, então essa pessoa acaba sendo dinamitada pelas redes sociais por ter feito aquilo, e pode ter uma série de consequências. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, alguns jovens, em razão dessa perseguição dentro da internet, por ter dito alguma coisa que não deveria, até praticando atos contra a sua própria vida. Então, esse meio de comunicação tem que ter responsabilidade. Não é falar o que quer, como quer, do jeito que quer, sem ter nenhum tipo de responsabilidade, porque isso gera consequências graves para a nossa sociedade, né? Nós estamos aí próximos, hoje, esse ano teremos eleição, o Supremo Tribunal Federal está querendo saber se pode, como que pode usar a internet, está ainda numa discussão, se a decisão dele vai ser utilizada já para essa eleição. Quer dizer, sendo ou não, né, as pessoas precisam ficar atentas, porque vamos ter uma enxurrada de fake news, vamos ter uma enxurrada de deep news, né, que é quando você mexe a boca do candidato e ele está falando uma coisa e a pessoa coloca uma outra fala. Então, é muito preocupante, né? As tecnologias para a gente conseguir o que se quer, eu acho que vai ser um jogo bem complicado. E dentro do método tradicional da narrativa, existe também a fake opinion, porque é aquele dilema, Caio. Existe resposta certa para a pergunta errada? Então, se eu faço uma pergunta absurda, qualquer resposta que você der pode estar certa ou pode estar errada. A fake opinion, ela opera um pouco assim. Então, você pega elementos da verdade e direciona ela para fazer um ataque a determinada pessoa, ou ideia, ou grupo, ou minoria, e aí você cria uma falsa sensação de verdade. Eu penso que um pouco esse Adrilles, ele, imagino eu, que deva ter sido demitido pelo conjunto da obra, que é uma pessoa inteligente, sim, mas que quem viu alguma vez a opinião, o pensamento dele, né, para mim, pelo menos, me passa muitas vezes assim, a fake opinion, uma mistura de deboche, opinião, né? Pode ser. Um certo grau de deboche, uma certa presunção da verdade e do linchamento moral do outro, né? Então, a Jovem Pan é uma emissora que ganhou muita audiência também, um pouco nessa onda, e ela me parece que ao demitir um ou outro extremista ali, ela tenta se colocar de novo num caminho um pouco mais moderado, mais neutro. Mas eu vou fazer uma comparação aqui que talvez algumas pessoas achem até absurda, mas falando em arrogância, né, e num profissional da comunicação que é debochado, a gente teve um ícone, que era o Paulo Francis, né? Ele era um jornalista que vivia debochando, claramente, eu vi algumas reportagens dele, até achava ele um homem extremamente inteligente, mas era um homem extremamente arrogante, debochado, certo? Que tinha um prestígio muito grande, mas que também não era assim, bem quisto por muitos jornalistas brasileiros, porque o deboche dele chegava a um nível assim, até agressivo, e a gente tinha só um meio de comunicação tradicional. Imagina o que ele não faria hoje, né, com as redes sociais. Verdade. Bem, Raquel, não sei se a gente está chegando no final. Tá, eu preciso passar um recadinho. É do Clube de Motoqueiros Insano Brasil, com apoio da Alfa Segurança, do meu amigo Djalma, nós da Folha de Cubatão e também da DAF, um projeto esportivo que tem lá em Cubatão. Da divisão da própria cidade de Cubatão e a regional do Litoral Sul.
Ele é doação de sangue para o Hemonúcleo de Cubatão, das 7 às 13 horas, no Hospital Modelo, que fica ali na Avenida Martins Fontes, né? Parece que esse ato começou hoje e vai se estender também no dia de amanhã, tá? Quem puder estar indo até o hospital fazer a doação de sangue para o Hemonúcleo do hospital, ajudar o próximo é sempre bom, né? Bom, gente, a gente está chegando ao final do programa, né? Então, vamos começar pelo Caio. Caio, o que você tem, as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes? Só agradecer a oportunidade de poder discutir com vocês. Cada vez que a gente ouve, a gente aprende, que a gente discute, a gente interage, isso é muito gostoso. Te parabenizar pelo programa, desejar sucesso para vocês, Marcelo, a você, ao Valentim, ao Ivo. Foi muito gostoso esse período. Tudo que é bom acaba rápido, né? A gente nem percebeu aqui, já deu o horário, e desejar boa noite a todos. Olha, adorei poder exercer a liberdade de expressão com gente que sabe usá-la muito bem. É sempre bom, né, ter o espaço da democracia para ser exercido da maneira ética, né, correta. E quero mandar um abraço para o pessoal do Cubatão que está acompanhando, na figura da Elizabeth Tosati, da Paula Ravanelli, o pessoal lá de Cubatão que aumenta a audiência aqui do programa. E a você, Raquel, muito obrigado pelo convite, é sempre bom ter essas oportunidades de te ouvir, de aprender, e ao Valentim, que é um guerreiro, um militante do jornalismo persistente, tanto nos meios convencionais, do impresso, quanto nos digitais. Muito obrigado a todos. Agora, Valentim, você? Eu sou grato que eu trabalho com vocês três. Sempre fiz alguma coisa, ou com a Raquel, ou com o Ivo, a gente faz até hoje. E o Caio, a gente andava meio sumido, né, Caio? A gente andava se vendo, mas eu tive um probleminha no dente, recorri a você e tá ficando show de bola, tá? A todos aí, um abraço, ao Dias também. Bom, gente, eu agradeço realmente todos aqui, a participação de todos. Foi um programa bastante explicativo, com liberdade de expressão dentro dos limites legais, né? A gente pôde esclarecer alguns pontos que muita gente pode ser que não entenda, alertar sobre a questão de você colocar qualquer coisa na internet e o que isso pode trazer de prejuízo para você mesmo. Então, foi realmente um programa bastante interessante. Quem não pôde ver, que veja depois nas nossas redes sociais. Eu agradeço a todos presentes, Caio, Ivo, Valentim, Marcelo. Uma boa noite e até o próximo Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com